Ah, cãibra! Se tem uma coisa que consegue parar um corredor no meio do caminho, é essa dor súbita e paralisante. Mas afinal, por que ela acontece? A gente vai fundo no que a ciência descobriu sobre isso e, mais importante, como usar esse conhecimento para evitar que aconteça. Vamos lá? Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender bem o que é o problema. Depois, vamos derrubar um mito antigo sobre desidratação. Aí a gente entra na ciência por trás da fadiga, vê o que um estudo com maratonistas provou e fecha com um plano prático para se prevenir. Certo, antes de mais nada, vamos botar os pingos nos is. O que exatamente está acontecendo no nosso corpo quando uma cãibra ataca? Então, a palavra-chave aqui é involuntária. O músculo simplesmente decide se contrair com toda a força sem pedir licença. E o pior, ele esquece como relaxar. É como se um interruptor ficasse travado na posição de ligado. Ok. Por décadas, a resposta para a cãibra era sempre a mesma. Bebe mais água, come uma banana. Mas olha, a ciência já foi muito além disso. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Se a causa fosse só falta de água e sais minerais, atletas super bem preparados e hidratados não deveriam sofrer com isso, certo? Mas eles sofrem, e foi essa contradição que fez os pesquisadores procurarem outra resposta. E aqui a gente vê essa virada de chave, sabe? De um lado, a ideia antiga, que até faz sentido, mas não explica tudo. Do outro, a teoria que hoje é a mais aceita, a de que o problema é uma falha de comunicação, um bug no sistema entre o cérebro e o músculo. Então vamos entender essa nova teoria. O foco sai dos líquidos que o músculo perde e vai para os sinais que ele recebe, ou deixa de receber. Imagina o seguinte, o músculo está exausto, no limite. O cérebro continua mandando o comando de contrai, contrai, contrai. Só que o sinal de resposta, aquele que diz, ok, pode relaxar agora, se perde no meio do caminho por causa da fadiga. O resultado? O músculo obedece à ordem de contrair, mas nunca recebe a ordem de parar. Fica travado. Tá, a teoria é boa, mas e as provas? Excelente pergunta. E a resposta veio da vida real, observando corredores de maratona. O cenário era perfeito. Eles pegaram 2 grupos de corredores que terminaram a prova. Os que tiveram cãibras e os que não tiveram. E aí foram comparar tudo. Níveis de hidratação, eletrólitos e os marcadores de dano muscular. E o resultado foi claríssimo. Níveis de hidratação e eletrólitos, praticamente iguais nos 2 grupos. Não era essa a diferença. Agora, quando olharam para o dano muscular, aí a história mudou. O grupo com cãibras tinha níveis muito mais altos de marcadores de dano. É exatamente isso. A descoberta foi um golpe direto na teoria antiga. A grande pista não estava na garrafinha de água, mas sim no quão destruído o músculo estava. A cãibra era uma consequência direta do esforço excessivo, da fadiga extrema. Ok. Se a causa principal é a fadiga, como é que a gente se protege disso? A resposta não é uma única coisa, mas sim uma estratégia inteligente com 3 frentes de ataque. É uma abordagem completa, sabe? Não adianta focar só em uma coisa. É preciso cuidar do corpo com o treinamento certo, da estratégia, com o ritmo inteligente e da mente. Sim, a parte mental também conta e muito. O ponto principal é o músculo precisa estar pronto para o que vem pela frente. Isso quer dizer fortalecer, com musculação, ter um volume de corrida que prepare o corpo e, claro, fazer aqueles treinos longos que imitam as condições da prova. É preparar o corpo para não ser pego de surpresa. E essa parte é fascinante. Aquele nervosismo, ansiedade antes da largada, isso não é só psicológico. Isso libera hormônios de estresse, como o cortisol, que podem sim deixar os músculos mais sensíveis e propensos a uma falha de comunicação, fazendo a cãibra aparecer mais cedo. Então, no fim das contas, a cãibra deixa de ser só um problema de músculo ou de hidratação. Ela é um sinal bem claro do corpo dizendo: "Ei, chegamos no limite por aqui." E aprender a ouvir e a respeitar esse sinal é talvez a melhor estratégia de todas para continuar correndo longe e sem dor.